Então, pessoal, vamos entender agora um pouquinho mais sobre função, certo? Para isso, a gente vai tentar entender mais alguns conceitos relacionados à função, certo? Um dos conceitos que a gente vai aprender hoje, nesta aula, é domínio de uma função. O que significa o domínio de uma função? O que é um contradomínio de uma função? É simples, pessoal. Você lembra da aula passada que eu dei um exemplo para vocês de uma maquininha que a gente colocava números x, valores de x, e uma máquina utilizava uma função para te dar valores de y? Então essa ideia a gente vai usar para domínio e contradomínio de uma função, certo? Para poder definir o que é um domínio, o que é um contradomínio de uma função. Primeira relação que você vai fazer é simples. O domínio de uma função é um conjunto de entrada, certo? É um conjunto de entrada. Como assim? Por exemplo, os valores de x que você coloca lá na entrada da maquininha, certo? E esses valores são usados pela maquininha, bem aqui, que você pode imaginar ela usando uma função e te dando resultados de y, certo? Então, na entrada você coloca um número, certo? Na entrada tem um número, por exemplo, o número 2. Se você coloca na entrada da maquininha um 2 e a função te leva, por exemplo, ao número 4, nesse conjunto aqui que a gente chama de contradomínio da função, a gente pode estar usando uma função aí que é aquela funçãozinha que a gente viu no início, né? Que é a função y elevado, ou y igual a x elevado ao quadrado, certo? Como assim? Ele pegou o 2, né? Que é um valor de x, elevou ao quadrado e deu um resultado 4. Olha só, aqui na entrada a gente chama de domínio da função. Quando ele te dá esse valor lá nesse outro conjunto y, ele te dá um valor lá na saída, certo? Se você imaginar a maquininha, aqui seria a saída da maquininha, certo? Então, o domínio é um conjunto de entrada que você coloca números, certo? A função transforma esse número em outra função, em outro número, desculpe, transforma o número x no número y e te dá o resultado lá na saída da função. Essa saída da função aqui a gente chama de contradomínio da função, certo? Então, o contradomínio é um conjunto de saída, certo? É um conjunto de saída, certo? São os possíveis valores que podem sair daqui, de quando você coloca um valor na entrada e saiu o número lá, certo? Então é simples a ideia. Vamos lá. Vamos pegar outro valor, por exemplo, o 3. Se você aplicar essa mesma função aqui, essa mesma função y igual a x ao quadrado, no 3, olha só como é simples. Quanto é que dá colocando o 3 no lugar do x aqui? Fica quanto? Fica y igual a 3 ao quadrado dá 9, né? Então, o resultado que ele vai te dar aqui na saída vai ser 9.
Se eu pegar o número 5, por exemplo, número 5, e aplicar essa função aqui, ó, a função x ao quadrado, como é que vai ficar? No lugar do x eu coloco 5, fica 5 ao quadrado. 5 ao quadrado dá 25. Se eu aplicar o valor 0 aqui, na mesma função, certo? Usando a mesma função, y igual a x ao quadrado, certo? Quanto é que fica aqui? 0 ao quadrado dá 0, então fica y igual a 0. Então, lá no conjunto de saída, ele vai te dar o resultado 0, certo? Preste bem atenção. O conjunto de saída, você já entendeu que a gente chama de contradomínio, e o conjunto de entrada, você já entendeu que a gente chama de domínio, certo? Então, domínio é a entrada e lá na saída é o contradomínio, certo? Só que esse contradomínio tem outros elementos, por exemplo, que poderiam resultar de algum valor aqui no conjunto X aplicados aos que estão aqui, certo? Aplicado na função que diga, certo? Vamos entender isso melhor. Por exemplo, se esse conjunto y é o conjunto dos números naturais, por exemplo, você já sabe o que é o conjunto dos números naturais, né? Que é o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, qualquer número aí, certo? Então, além desses números que estão recebendo essas setinhas aqui, tem outros números nesse domínio aqui. Quem são eles? Por exemplo, o 1, que não recebeu a setinha aqui por enquanto. O 1 não recebeu setinha. Tem mais algum número natural que não está aqui representado por enquanto? Tem vários. Tem o 1, tem o 3... que eu vou colocar de outra cor aqui, ó. Fiquem atentos a esses números que não estão recebendo a setinha. Não vai pegar o rosa, então eu vou botar vermelho. O 1. O 3 é um número natural, ou seja, ele está aqui no contradomínio, mas não está recebendo setinha. O 5 está aqui nos naturais, ou seja, ele está no contradomínio, mas não está recebendo essa setinha aqui, ó. Ou seja, não tem nenhum valor de x aplicado dando esse valor aqui, certo? Não está recebendo setinha. Para simplificar o nosso raciocínio, a gente vai dizer só assim, não está recebendo essa setinha. O número 6 é natural, não está recebendo a setinha. Porém, esses que estão recebendo a setinha, que é justamente onde tem que ter atenção, esses números que estão recebendo a setinha, eles têm um nomezinho especial, que é imagem da função, certo? Esse conjuntinho aqui, ó, o 4, o 9, o 25, tem uma setinha aqui, ó, certo? Se tem uma setinha, ele é uma imagem da função. Como assim? Ele é um resultado, certo? Eu apliquei aqui o 3 e obtive o 9 como resultado. Apliquei o 2 e obtive o 4 como resultado. Apliquei o 5 e obtive o 25 como resultado. Apliquei o 0 e obtive o 0 como resultado.
Então, se eu apliquei um número e teve um resultado, esses resultadozinhos aqui, ó, só os que estão com as setinhas, eles são chamados de imagem da função, certo? O 4 é a imagem do 2, o 9 é a imagem do 3, o 25 é a imagem do 5, o 0 é a imagem do 0, certo? Então, ó, dentro do contradomínio tem um conjunto menorzinho, ou talvez até igual, né? Tem um conjunto, vamos imaginar menorzinho, fica mais fácil de entender. Tem um conjunto menorzinho, certo? Que a gente chama de imagem, certo? Ok? Então, esse conjuntozinho aqui, que está aqui no meio, é a imagem da função. A gente representa geralmente assim, ó, a imagem, vou colocar assim, completo. A imagem é o conjunto. Quem são os números que estão aí dentro da imagem? 4. Quem mais? O 9. Quem mais? 25. E o 0. Então, esses elementos aqui que estão recebendo a setinha, eles são a imagem da função, certo? Resumidamente, vamos lá. Resumidamente, a gente tem o domínio da função, que é a entrada, certo? É o conjunto, os valores de x que você coloca na maquininha. Domínio da função é a entrada. A saída da função aqui, ó, é o contradomínio, certo? Os valores que recebem as setinhas aqui, ó, eles são a imagem, certo? Então, se tem um valorzinho aqui que você aplicou no domínio e obteve esse valor aqui é a imagem deste daqui que você aplicou, certo? O 4 é a imagem do 2, o 9 é a imagem do 3, o 25 é a imagem do 5 e o 0 é a imagem do 0, certo? Isso que eu estou fazendo tudo aqui é só para essa funçãozinha aqui, certo? Para outra função você ia calcular valores diferentes, certo? Você ia calcular usando essa função, certo? A gente vai ver mais isso bem detalhado, esse cálculo de valores de imagem mais detalhado à frente, de outra forma. Essa primeira parte é só para você entender o que é domínio da função. Se você entendeu isso, ok. Domínio da função, contradomínio da função e a imagem de uma função, certo? Se você entendeu isso nesta aula, muito bem, você está acompanhando tudo perfeitamente, certo? Esse era o objetivo. Agora vamos entender como é que a gente faz esses cálculos, na verdade, certo?